Boa noite, gente. Então, tô aqui hoje para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Eu falei que ia gravar um vídeo, né, respondendo as perguntas das pessoas, porque eu fiz um post lá no grupo. Se você ainda não entrou no grupo, entra lá. É o nome do grupo no Facebook é Alimentação Pós-Bariátrica e outras coisinhas mais sem mimimi. Sem mimimi eu coloquei até há pouco tempo porque é muita coisa que tem, é muito pensamento diferente, então eu botei, gente, o grupo é sem mimimi, você posta o que você quiser. Então eu pedia que as pessoas postassem as perguntas para que eu pudesse estar respondendo aqui no vídeo. Então eu anotei aqui algumas perguntas de algumas pessoas. E, por exemplo, a Fernanda Andrade, ela pediu para falar sobre reganho de peso. Assim, eu tenho 2 anos e 5 meses, eu não tive reganho de peso. Quer dizer, eu tive reganho, mas eu tive propositalmente, porque eu precisava de uns quilinhos a mais para fazer uma reparadora, porque o médico, ele procurou gordura na última reparadora e não encontrou, porque ele queria fazer uma lipo de um lugar e colocar em outro que tá precisando. Não vou entrar em detalhes. E como eu não tive assim reganho por sem querer, porque assim, mais pra frente eu vou falar sobre depressão também. Eu tomo um antidepressivo que ele dá fome. Eu cheguei com 1,68 m a ter 57 quilos, eu tava muito magra. O meu ideal é 69, 70. Agora eu estacionei em 65, por aí, mais ou menos. Então, por que pode acontecer o reganho de peso? Por distúrbios metabólicos, por doenças, tipo novas doenças que podem ter surgido após a bariátrica, distúrbios psicológicos e emocionais. Se você estiver mal psicologicamente, emocionalmente, você vai danar a comer, entendeu? E nem todo organismo, por exemplo, o meu organismo não é igual ao seu não é igual ao da coleguinha, então isso pode acontecer de você ter esse reganho de peso. Às vezes tem gente que tem reganho menos de 1 ano de bariátrica. Eu já tenho 2 anos e 5 meses. Outra coisa pode ser a perda do foco. Você sair do foco assim, por exemplo, eu sempre deixo bem claro que eu como o que eu quero, o que eu tenho vontade, mas isso sou eu. Não é porque eu faço que você vai fazer. O meu organismo age de um jeito e o seu age de uma forma diferente, entendeu? Cada organismo age de um jeito. E abandona também o projeto, porque tem algumas equipes da bariátrica, das pessoas que fizeram, tem a equipe que fazem alguns projetos assim para as pessoas acompanharem após a bariátrica. Tem gente que larga de mão, como eu fiz. Eu larguei a nutricionista, eu larguei a psicóloga, larguei até o meu cirurgião. Por quê? Porque pararam de aceitar o meu plano. E eu não tinha condições de ficar cada vez, todo mês, ter que ir lá pagar os 3 em dinheiro e o plano só me reembolsar tipo 30%. Então abandonei, entre aspas, e vou em outros, mas não da forma que eu precisava ir. Hábitos incompatíveis com um emagrecimento sustentável. Então, às vezes eu creio que esses hábitos aqui sejam as besteirinhas, né, que a gente come. Você comer uma vez ou outra, tudo bem, mas tem gente que é todo dia pizza, todo dia massa, todo dia carboidrato, todo dia, todo dia, todo dia. Então, isso também pode ocorrer o ganho de peso, mesmo que seja em quantidade pequena, mas tem muita caloria, entendeu? E se você ficar fazendo isso todo dia, vai ter o reganho de peso. E também pode ser fatores anatômicos interferindo no alargamento da capacidade do estômago de reservar alimentos. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que isso? Tipo, o que acontece? O nosso estômago alarga, então ele vai caber mais alimento ali, né? Ai, caiu a folhinha. Vai caber mais alimento ali e automaticamente você vai ter o reganho de peso. E
Eu perguntei até meu médico uma vez se isso é uma regra, ter o reganho, porque todo mundo fica, às vezes uma coisa que irrita a bariátrica é, ai, tu tá comendo isso, você vai engordar tudo de novo, e isso e aquilo, é não sei o quê, porque às vezes as pessoas veem eu postando, veem eu postando as coisas, e eu posto tudo que eu tô comendo. O nome do meu grupo é Alimentação Pós-Bariátrica, é a minha alimentação pós-bariátrica. Se eu como uma pizza inteira pós-bariátrica, se eu quiser postar a pizza inteira que eu como, eu vou postar. Então, tem gente que julga muito, critica muito. Se cada um cuidasse da sua vidinha, né? A gente não ia ter aborrecimento. Por isso que eu botei o Sem Mimimi no grupo, pra acabar com esse mimimi, como uma amiga minha, uma nutricionista que tem no grupo, Andréia Rodrigues, como ela disse, né? É pouco estômago para muito mimimi. Então, a primeira pergunta está respondida. Vamos responder a segunda pergunta, que é da Silva. Tá lá como Silva Silva o nome dela. Ela falou sobre besteira que comemos e os mimimi que acontece. Então, eu como o que me dá vontade. Vamos supor que eu tô com vontade de comer sorvete. Eu vou lá e vou comer o sorvete. Não importa o que vão falar e o que vão pensar. Se eu tiver com vontade, eu vou comer. Tem gente que fica assim, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo. Uma coisa que eu tinha, assim, pavor antes da bariátrica era de emagrecer demais e aconteceu. Aconteceu isso comigo. Eu tinha uma amiga que fez também e conheço pessoas que fizeram, que se restringiram muito no começo. Não, vou seguir certinho ali o nutricionista, fazer tudinho certinho, bonitinho, bonitinho. Quando decidiu, falou assim, não, hoje eu vou querer comer uma coisa diferente. Quando resolveu comer essa coisa diferente, o que aconteceu? O estômago rejeitou, porque passou um ano sem comer aquela coisa. Aí quando foi comer, o estômago rejeitou. Então, eu fazia já assim, a partir do momento que eu comecei a já comer as coisas sólidas, o que eu fazia? Eu experimentava um pouquinho de cada coisa. Besteira mesmo, chocolate, um biscoitinho, um doce. Eu lembro que quando foi o Dia das Mães, eu tinha mais ou menos 1 mês e meio de bariátrica e eu pedi a minha nutricionista se eu podia comer um doce que a minha mãe faz, que eu gosto muito, que é cheesecake de goiabada. Eu amo cheesecake de goiabada. Inclusive tem até um restinho ali na geladeira que eu comprei. Comprei uma tortinha de limão, dois negocinhos de tortinha de limão também. E a minha mãe fez, eu queria comer. Aí ela falou assim, não, você come, se você passar mal, você para de comer. Gente, tá fazendo um pouquinho de reflexo no óculos, mas se eu ficar sem óculos eu não enxergo, não adianta. Eu tenho que fazer uma lente de contato pra mim usar sem óculos. Então, continuando. Então, esse negócio de comer besteira vai acontecer, não tem como você viver ali. A própria endocrinologista fala pra mim, você não pode viver 100% ali. Caramba, caiu o celular. Falha técnica, o celular caiu. Gente, não reparem, é o começo, é tudo assim mesmo, meio amador. Então, um dia eu vou ficar igual essas blogueirinhas que tem por aí. Mas, a princípio, é assim, né? Não tem ninguém pra filmar pra mim. Então, esse negócio de besteirinha aí, se eu tiver que comer, eu como. Teve uma pessoa até que perguntou sobre o dumping. Eu vou aproveitar que a gente tá falando de besteira e vou falar sobre o dumping. Deixa eu só ver o nome da pessoa aqui. A Elaine Sampaio, ela perguntou sobre dumping e como se recuperar. O que é o dumping? É uma síndrome que dá nos bariátricos quando a gente come alguma coisa que nos faz mal, alguma coisa que não cai legal. Aí os sintomas são tremedeira, enjoo, vômito, diarreia, tem gente que desmaia, fica suando. Na maioria das vezes o que eu tenho é muito enjoo, às vezes dá diarreia, sim. E o que eu faço? Quando eu quero comer uma besteira, que eu sei que eu vou passar mal, o que eu faço? Eu vou e como em casa, eu não como na rua. Porque aí dá pra mim ir, dar uma deitadinha, ficar quietinha. Eu costumo tomar, antes de tomar o café da manhã, um Dramin, que é pra enjoo.
e um domperidona, é um remédio que é pro estômago, para você não ficar com aquele estufamento no estômago. Então, a maioria das vezes eu não tenho dumping, mesmo com algumas coisas que eu vou comer. Mas assim, qualquer remédio, qualquer coisa que você vai tomar, você tem que perguntar ao seu médico se você pode ou não tomar o remédio, entendeu? Eu tomo. Então, o dumping é isso. O que você faz para se recuperar? Você, aos poucos, você vai descobrindo o que te faz bem e o que te faz mal. E eu descobri aos poucos. Então, assim, pão de queijo, eu só posso comer de uma marca, que é o Forno de Minas. Um bolo que eu como, não sei se vocês acompanham lá no grupo, que eu todo dia tô num posto de gasolina tomando meu café da manhã. Eu fui comer um bolo bem casado lá e passei muito, muito, muito mal, mesmo tomando remédio. Então, eu só de olhar o bolo, eu já quero distância dele. Então, sobre dumping, tá respondido. É uma síndrome que dá quando você come alguma coisa que não lhe faz bem. Então, aos poucos, você vai descobrindo o que te faz mal e o que não te faz mal. Agora, deixa eu dar uma seguradinha aqui de vez em quando pro celular não cair de novo. A Sandra Frenham perguntou sobre tapioca. Então, no começo, assim, acho que no começo não, com uns 2, 3 meses de bariátrica, eu comecei a comer tapioca porque eu achava que era saudável. Achava que tapioca era super saudável, que eu tava abafando. E, na verdade, não é. Eu procurei saber, então, em 100 gramas de tapioca tem 60 gramas de carboidrato. Ela não possui fibra, é pobre em nutrientes, e isso acontece com o pão francês também. Então, o ideal é o quê? Comer o pão integral, ou o pão de forma, ou o pão francês integral. Então, se você pensa que tapioca como é que eu vou dizer? É saudável, é isso, é aquilo, esquece tudo, que até eu descobri que não é. E não tem nada, não tem nenhum nutriente, não tem fibra, tem carboidrato, a mesma coisa o pão francês. Então, o ideal pode ser o pão francês integral ou o pão de forma integral é o melhor. Mas, né, comer uma vez na vida, até na morte, um cafezinho da manhã. E fora que a gente não come a tapioca pura, né? A gente coloca coisas dentro que vai fazer com que ela se torne ainda mais calórica. Tá, então a da Sandra já está respondida. A Cristiane Lazarotto perguntou a importância das vitaminas e proteínas e atividades. Então, as vitaminas, bariátrico tem que tomar a vida toda. Por quê? Porque depende da... Eu acho que as duas técnicas. A minha técnica foi a bypass. Tem a sleeve também, eu não entendo muito bem da sleeve. Mas a bypass, ela... Como é que eu vou dizer? É um desvio, parece que tem, do estômago para o intestino. Então, tudo que você ingere vai embora muito rápido. Então, os nutrientes que você está ingerindo, ele está indo embora, as vitaminas. Então, você tem que estar sempre repondo para não acontecer de você ficar com deficiência de alguma vitamina, né? De algum nutriente que você possui. A proteína é muito importante. Pro nosso organismo, né? Todo mundo sabe disso, que a gente tem que ingerir. Tem gente que não consegue, em alguns alimentos, tenta substituir por outros. Por exemplo, eu não tomo leite. Não tomo leite de jeito nenhum. Se eu colocar leite pra dentro, eu vomito na hora. E eu tenho dificuldade para tomar aqueles whey protein, aquelas coisas assim. Outro dia eu comprei eu tava vendo, eu pensei que era 500 gramas, era uma latinha de 375 gramas, sem sabor, custou R$ 174. Eu tomei 2 vezes, mandou misturar no feijão, que não ia sentir o gosto, mas eu senti um gosto amargo horrível. Então eu não consigo tomar whey protein. Eu até dei ele. E os exercícios físicos realmente são importantes para você fortalecer, né, seus músculos, você ganhar massa magra. Eu tenho 2 anos e 5 meses e ainda não consegui fazer meus exercícios. Então, enquanto eu não terminar de fazer todas as minhas reparadoras, eu não vou fazer os exercícios, porque cada reparadora que a gente faz tem que ficar esperando um tempo para poder
se recuperar daquela cirurgia que você fez e poder ir para academia. Então, nesses 2 anos eu fiz a bariátrica, depois eu tirei a vesícula, eu operei meu joelho que já estava ferrado por causa do peso, eu operei varizes, que mais? Eu fiz abdominoplastia, eu coloquei prótese no seio de 275 ml e o meu cirurgião, eu não gostei do cirurgião que fez o meu abdômen, ficou uma cicatriz muito feia, ele não fez direito, então o cirurgião que fez o meu peito, eu gosto muito dele, Dr. Alexandre Vial, procura aí um grupo dele que tem também aqui do Rio de Janeiro, ele é um anjo, gente, qualquer dia eu vou gravar um vídeo com ele. Então, eu ainda não tive tempo para academia, então eu tô esperando ainda que eu quero fazer do braço, ó, tá vendo? Que tá um pouquinho aqui. Quero fazer do braço e consertar umas outras coisinhas, limpar umas coisinhas e botar num outro lugarzinho. E, bom, então respondi a pergunta da Cristiane, né? Que ela perguntou sobre as vitaminas, ajuda as vitaminas, a importância das vitaminas, atividade física. Então, se você pode fazer atividade física, faz, porque é bom. A Neia Barba, ela perguntou sobre bagaços e coco seco. Por exemplo, aquele bagaço da laranja, da tangerina. Tem gente que come. E eu só comi uma vez, se eu não me engano, da laranja. Eu não tive nada. Coco também eu como de boa, nunca senti nada. Mas eu tava pesquisando sobre isso e eu vi que pode ser perigoso sim. Que acontece? Eu vou ler aqui. Em pacientes de qualquer técnica, tem o risco de se aglomerar e obstruir o intestino, podendo levar a pessoa a uma cirurgia de emergência ou até mesmo a óbito. É bem sério esse negócio. Tem gente que acha que, não, nada a ver, não tem, mas eu tava lendo sobre isso, li em vários locais, aqui inclusive até eu li na reportagem de um médico falando que pode levar a pessoa a óbito, porque o bagaço não passa pelo antro gástrico, como acontece em pacientes não bariátricos, entendeu? Então isso pode se aglomerar ali e obstruir o intestino. E isso é uma coisa muito séria, eu já vi gente que teve esse problema. Então, se a gente puder evitar esses bagaços, é bom. Eu até nem sabia disso, assim, quando eu pesquisei eu fiquei até meio preocupada, porque eu costumo comer, então já sei que posso até comer uma vezinha, assim, eu não tô falando pra você fazer não, mas é perigoso, então pode levar a óbito. A Carol Moraes perguntou sobre alimentação pré e pós. Então, alimentação pré e pós. Cada equipe tem a sua. A minha pré-operatória foi, no caso, 3 dias antes da cirurgia, só ingerir líquido e pastoso, só. E o pós, todo mundo sabe que você fica mais ou menos 21 dias só naqueles copinhos de 50 ml, de iogurte, de quem toma leite, de Gatorade, só o líquido, né, dos legumezinhos, só aquele caldinho. Então, como é que eu vou dizer? Então, cada equipe tem o seu pré e o seu pós, então eu não posso ficar falando muito sobre isso, porque varia. Se fosse uma coisa que é certa ali, todo mundo faz isso, eu poderia até falar, mas não é. Então, eu acho que eu respondi todas as pessoas. A Gabriele falou pra gente fazer vídeos interativos. O próximo vídeo, Gabi, eu faço a Gabriele S. Silva. Pediu fazer vídeos mais divertidos sobre roupa, sobre a gente... sobre roupas, né? Antigas que a gente vestia. Eu já dei tudo, então não tem nem como eu colocar a roupa antes pra comparar o depois. Então, gente, no próximo vídeo, Gabriela, eu prometo que faço um vídeo mais interativo que esse, eu acho impossível, que o celular bem buffet caiu bem na hora
da gravação, mas eu não vou fazer outro não, vai ficar esse mesmo, tá? Então, continue postando suas dúvidas, eu vou fazer outro post lá no grupo, entra lá no grupo, dá um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha, ajuda outras pessoas que têm dúvida, porque tem muita gente com dúvida. No próximo eu vou falar sobre depressão, porque eu tô me tratando ainda, e sobre outros assuntos que surgirem lá, tá, gente? Então, um beijo bem grande, muito obrigada por todos vocês que estão me seguindo, que estão compartilhando aí, que estão dando seu like, tá bom?